Olá, boa tarde. Olha eu aqui de novo, 17 horas pontualmente, nessa semana de lives que eu intitulei de Tudo Vai Dar Certo, para trazer realmente esperança, expectativa para o empreendedor e tirar esse foco que é muito triste, muito solitário aí nessa questão do coronavírus e colocarmos o foco na prosperidade. Bem-vindos, bem-vindas por aqui, Sidney, Daisy, muito bem-vindos por aqui. Hoje estou praticamente o dia inteiro aqui de live, meu Deus, ainda há pouco estava às 15 horas com a Denise, agora aqui às 17 e daqui a pouco, 18 horas, vou estar conversando com a Karen Fabiani também sobre essas questões financeiras. A minha convidada dessa tarde, dessas 17 horas, é a Vânia, que deve já estar chegando para nós falarmos sobre os negócios e sobre esse momento de crise que estamos passando. Então, quero te convidar a enviar essa live aqui para outras pessoas enquanto o Instagram vai notificando e vamos aguardar a Vânia chegar por aqui para que consigamos falar sobre esse assunto. Enquanto isso, quero trazer para você a demanda, né? Um pouco do que as pessoas têm me perguntado, as pessoas têm trazido de demanda aqui para mim, que é a respeito das questões referentes a dinheiro, a finanças. A primeira preocupação, claro, na semana passada foi a da saúde e agora esse assunto sobre saúde financeira está vindo à tona. E as pessoas têm questionado, têm perguntado o que fazer, o que paga primeiro, pago isso, pago aquilo, o que eu faço da minha vida. Então, eu vou conversar com a Karen Fabiani hoje às 18 horas aqui no Instagram da Karen, sobre essa questão. E quero te convidar para vir com a gente, vou te trazer algumas dicas práticas e pontuais do que fazer nesse momento de crise. Estou aguardando minha convidada, diga de onde você está me acompanhando. Minha convidada é a Vânia, ainda não chegou, lá de Belém do Pará. Ela também é empresária contábil lá, tem uma empresa de serviços contábeis e presta consultoria para negócios, consultoria financeira, assim como eu aqui em Florianópolis. Então vamos aguardar a Vânia chegar. Deixa eu mandar aqui um aviãozinho para ela, avisando que já estamos por aqui. Vânia, aqui, vou aguardar ela entrar para fazer esse convite para ela vir participar aqui, para a gente bater esse papo sobre negócios em crise. Cris, bem-vinda aqui. Daisy, me diga qual a principal dificuldade desse momento. Vânia entrou aqui, deixa eu já chamar ela aqui, a gente já conversa, mas você pode ir deixando seu comentário, dúvida, para trocarmos ideias e informações nesse momento. Aguardando aqui. Olá, Vânia, bem-vinda! Tudo bem contigo? Tudo ótimo também. Tudo ótimo? Estás na tua casa ou no escritório? Estou no escritório, mas na verdade eu vim porque tive um probleminha de conexão na minha casa, de internet. Aí eu dei uma passadinha aqui no escritório, mas eu estou sozinha, porque todos estão trabalhando home office. Todo o meu time está conseguindo, e a gente tem conseguido levar todo esse resultado, mas cada um na sua casa, para que a gente se proteja e que proteja os outros também, sobretudo, né? Um ato de amor, a gente sabe disso. Exatamente. Aqui também estamos na mesma situação, todos home office, e só eu e o meu esposo, Márcio, sócio, que estamos aqui no escritório, porque é do lado da nossa casa, né? Então, o nosso home office é trabalhar aqui. Vânia, querida, bem-vinda nessa live. É a live da semana Tudo Vai Dar Certo. Eu trouxe 10 convidados essa semana, tu és a 8ª. Amanhã teremos as últimas 2 convidadas. Amanhã vai ter live às 11 com a Mari Holtz, que é especialista em gestão do tempo. Então, como fazer para organizar esse tempo de crise, né? E também às 17 horas vamos ter a especialista Alice Castro falando sobre home office, sobre como fazer para dar certo essa nova realidade. Então, muito bem-vinda por aqui. Eu gostaria que tu te apresentasse para as pessoas que estão acompanhando essa live agora. Ok. Eu sou Vânia, de Belém do Pará. Eu tenho uma empresa de contabilidade, né? Uma empresa voltada para a contabilidade consultiva e com isso a gente tem conseguido resolver muitos dos problemas pontuais agora, de números, de indicadores para os nossos clientes. A gente já está há 25 anos de mercado, já tem um time aí
de 18 pessoas, então já é já é grosso aí o caldo para que a gente consiga administrar todo esse momento, né? No mais do que tudo, todos nós estarmos disponíveis para se colocar à disposição dos nossos clientes, porque é um momento muito delicado que pede colaboração, né? Pede muito mais do que números, mas pede muito mais colaboração, empatia, tudo isso que a gente precisa fazer nesse momento. Exatamente. Acredito que essa questão da empatia, né, do colocar-se no lugar do outro, nesse momento ela é essencial também para nós que temos negócios, né? Então, fundamental essa palavra que tu trouxesse. Bem-vindo aos que chegaram agora. Estão chegando. Estão chegando. Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que estão as coisas aí por Belém? Aqui em Santa Catarina nós estamos fechados há uma semana. Todos os estabelecimentos foram fechados há 7 dias atrás. E ontem, se eu não me engano, ontem ou terça-feira, o nosso governador prorrogou por mais 7 dias o nosso período de quarentena. Algumas empresas foram liberadas, assim, muito de leve. Os escritórios de contabilidade podem atuar em loco, mas não pode ter atendimento externo. E como que está a situação aí em Belém? Na verdade, aqui o decreto que o nosso governador editou, ele restringiu para fechamento de shoppings, bares e restaurantes. E deixou que os segmentos fossem administrando, né, à medida que as coisas fossem acontecendo. O que a gente percebeu é uma preocupação coletiva mesmo, né? Então, assim, cada pessoa, cada empresa foi tomando as suas decisões internamente com o colaborador, porque a gente percebe, assim, o Sul e o Sudeste, ele tem um reflexo muito grande para a gente. Então, a gente sente que se as coisas estão acontecendo, a gente precisa evitar. Então, existe tá tendo essa consciência, inclusive nas ruas que esse decreto ele não abrangeu, mas as empresas estão, né? A cada dia a gente tem percebido muito mais essa tentativa de isolamento, né? Para que a gente possa minimizar os riscos, as causas, a consequência, porque a gente sabe que ela vai existir, né? Mas todo o pensamento é que ela seja feita pelo menos paulatinamente, não de uma vez só, porque é esse causa que a gente espera que não aconteça, né? Entendi. O que tu imagina, Vânia, de... Bom, na verdade a gente está vivendo um momento de crise, né? A crise financeiramente dos negócios, eu acho que essa crise foi mais mencionada ao longo dessa semana. Me parece que tem aí duas vertentes, ou dinheiro ou saúde. Eu não vejo dessa forma, eu acho que dinheiro e saúde, as duas coisas são importantes e a gente precisa preservar ambas. Queria saber um pouco mais da tua opinião, de como que tu estás enxergando essa crise nesse momento. É uma crise sem precedentes, eu diria, inclusive, a gente não tem nada para comparar. Não dá para comparar nada, né? Tudo que a gente está vivendo hoje com algo do passado. Para que a gente consiga, pelo menos, ter uma referência de que caminho seguir. Se você pensa na última crise, eu acho que a maior que nós tivemos foi a de 2008, mas era uma crise financeira, né? Então, se conseguiu, pelo menos, se desenhar um cenário. Mas quando você alia crise econômica com saúde, com crise na saúde, e aí é algo que fica bem mais difícil de você conseguir prever, né? E aí eu consigo ver, assim, o que eu tenho percebido nesse período aí de falando com clientes, entendendo, ouvindo cada empregador, cada empresário, é que eu consigo enxergar, assim, como se fosse assim, três grupos, vou falar assim. Daquele grupo de empresas que já vinham fazendo o dever de casa, né? Que hoje tem os seus números nas mãos e que consegue fazer um planejamento pelo menos mínimo de 15 dias para 30 dias. Sim. Por que eu digo 15 e 30? Porque a gente não tem noção do que vai acontecer, né? Tudo é muito incerto. Mas pelo menos para essa a gente percebe que tem uma folga um pouco melhor para ir tentando administrar a questão de quadro de funcionários, verificar o fluxo de caixa. Então, sim, fica muito mais fácil. Existe outro grupo que, de alguma forma, tem aí um impacto positivo, que são os deliveries. Você nunca, né, eu acho que
na história da economia, né? Eles estão assim, imagina, a gente liga e não consegue, porque Nunca eles estão foram tão distribuindo, necessários, né? não é? Então, Olha só, eu assim, fiz uma compra pelo supermercado aqui virtual, porque domingo a gente parou para fazer compra, né? Só aproveitando aí o teu gancho. No domingo a gente achou um supermercado aqui da região que estava vendendo delivery e teleentrega, e a entrega está prevista para o dia 6 de abril. olha E aí a aqui. gente ficou, nossa, mas como assim? Só dia 6 de abril, né? Olha só a programação. E aí a gente ficou, compramos ou não compramos? Bom, de toda forma, melhor comprar, né? E aí a gente está esperando a compra que vai chegar só em 6 de abril. Ainda falta 10 dias para isso. E aí, por isso mesmo que eu trouxe eu pontuei isso, porque eu também passei por isso. Eu não estou conseguindo, coisas rápidas a gente não consegue. Então, para esse grupo, está sendo positivo. É claro que a gente não pode Sim, dizer que é positivo para um, mas a gente falando economicamente, alguém precisa estar bem, porque isso é exato. empresa que gera, é renda que gera, e isso acaba dando aí um fôlego para a economia. E aí a gente vai Exatamente. para aquele outro grupo que eu entendo que é a maioria, né? Aquelas empresas que basicamente dependem daquela venda do dia para pagar as contas do dia. Esse é o cenário que eu vejo mais complicado. E mais Sim. complicado ainda eu vejo, Marlise, porque a gente está vendo assim, o próprio governo, estaduais, federais, liberando linhas de crédito, né, pequena que Uhum. seja. Mas o que eu percebo? Como é que essas empresas que não têm uma contabilidade, não têm um controle financeiro, não têm um fluxo de caixa definido, não têm indicadores para tomar decisão, que é a premissa básica para que você possa buscar um Uhum. financiamento, né? um fôlego para o teu caixa. Né? Então, Sim. essas empresas que eu vejo que realmente, de fato, precisam. Esqueci de pegar minha água. Começa a falhar aqui. Quer ir Então, lá pegar? dá para pegar rapidinho e você vai Dá, dando claro, dicas? eu continuo aqui falando. A Vânia está nos falando então, sobre as três segmentos aqui de empresa, né? As empresas de delivery que realmente continuam funcionando, mesmo que não com a sua totalidade de produção, elas ainda estão bem. A primeira empresa aqui que ela trouxe são aquelas que conseguem fazer um dever de casa, né? Entre 15 e 30 dias de previsão de fluxo e aquelas outras, infelizmente, que precisam vender naquele dia para conseguir pagar suas contas. Estávamos aí. Pronto, voltei, estava perto. Então, essas são as empresas que eu vejo que são mais preocupantes, Sim. porque elas não têm recursos, elas não têm a possibilidade de gerar venda e ainda provavelmente vão se deparar com essa dificuldade de buscar crédito, né? Sim. Porque eu acredito assim, que não é que tem dinheiro que o governo vai sair distribuindo 50 para um, 20 para outro, 30 para outro, por menor Sim. burocracia que seja, provavelmente serão solicitados o mínimo de informação, pelo menos assim, quando você precisa, por quanto Aham. tempo. E Cadê a isso certidão tudo negativa? não é. Aham. Então, o básico Exato. que tem. E isso eu acho assim, que claro que não é o momento para a gente ficar apontando culpa, né? Ah, porque Uhum. você, empresário, não fez, não é isso. Mas é um momento que a Uhum. gente precisa até levar isso para os empresários para o futuro. O que a gente sempre aprende com as crises, a gente aprende com aquilo que a gente passa de dificuldade. Então, eu vejo Exato. muito por esse sentido, entendeu? Exato. Inclusive sobre isso que tu estás falando, né? Acho que foi hoje, já tenho compartilhado tanta coisa no meu Instagram que eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas eu compartilhei um post que fala sobre a prorrogação do contrato de habitação, né? Para quem tem prestação habitacional, e eu sei que no Brasil é muitas pessoas têm, né? E eu compartilhei ali um print de tela que dizia ali, que solicitava por ali a pausa. E teve uma cliente minha que tentou solicitar e ela me retornou com outro print, mostrando que para isso precisava estar sem duas parcelas em atraso. Ou quem Nossa, tinha duas parcelas em atraso já caía. precisa. Não podia Uhum. ter essa vantagem, né? Então eu imagino que essa é só uma das ocasiões, né, que o governo sempre fala de uma maneira tão ampla. Claro, ele liberou verba, liberou dinheiro, mas ainda não está na ponta. Até chegar nessa ponta, até a gente conseguir entender quem vai poder ter crédito, quem vai poder ganhar um benefício, ainda vai mais um tempo. Então,
o que fazer nessa situação, né, Vânia? É uma situação de dúvida em que a gente não sabe nem por qual caminho seguir ou qual é a orientação que a gente dá nesse momento. Imagino que assim como tu aqui, eu estou dando várias orientações nesse momento, né, atendendo os meus clientes. E gostaria de saber que tipo de orientação estão te pedindo e que orientação tu estás dando aí em Belém. Por ser um cenário de muita incerteza, o que a gente tem aconselhado aqui é criar pelo menos 2 ou 3 caminhos de futuro, 2 ou 3 cenários de futuro. Certo. O que pode ser, assim, que com todas as medidas que o Brasil está tomando, que cada estado está tomando, a gente consiga diminuir o prejuízo no sentido da saúde, né? Que a gente não avance tanto como avançou a Itália, como está avançando a Espanha. E eu tenho fé nisso, né? Eu Assim, também. Então eu ainda acredito nisso, né? Mas a gente precisa também desenhar um outro cenário mais longo, que isso não aconteça. E para isso é necessário que, se você é empresário que está aí, não tem esses números, sente para levantar. Você precisa saber, se você vende em cartão de crédito, se você vende a prazo, levante o que você tem a receber nas próximas 2, 3, 4, 5 semanas, se você parcela de 3 vezes, levante o que você tem para receber, né? Esse é o cenário que precisa. Por quê? Diante das incertezas, Marlise, não dá nem para você desenhar um cenário para 30 dias, porque a gente precisa esperar o que acontece para que a gente consiga desenhar as ações para fazer, né? Então, assim, voltando para a tua pergunta, o que a gente tem feito? Analisa quem está de férias, quem precisa estar de férias imediatamente, né? Para quem voltou de férias, para quem está gozando férias, para quem ainda vai ter férias, vamos trabalhar, vamos esgotar todas essas possibilidades para que a gente não mande ninguém embora, porque também não vai resolver, né? Exato. O que já está nesse momento é a gente tomar essas atitudes para que a gente consiga, no máximo, segurar os empregos, porque se a gente sabe que quando o desemprego acontece, com menos pessoas sem dinheiro, é menos dinheiro que circula, é menos coisas que você compra, e isso é uma ciranda né? E acaba envolvendo todos os problemas. Exato. É óbvio, você tendo esses números, sobretudo que existem empresas que são muito ligadas em meta. Então, assim, revisa a meta que você desenhou e reveja que metas são essas. Sim, até porque todas as metas nesse momento vão precisar ser revistas, né? Todas elas. As metas de crescimento, as metas de desenvolvimento, as metas em geral empresariais, elas precisam ser revistas porque o cenário mudou. A gente não está mais no cenário comum. Ontem eu ainda falava, eu já falei com tanta gente, tanta live de ontem para hoje. Ontem ainda falava em acho que uma reunião eu falei que a gente está vivendo, parece um mundo paralelo, sabe? Aquela história lá tinha um desenho animado na minha época que eles entravam na Caverna do Dragão. Parece que a gente está na Caverna do Dragão, né? É um mundo totalmente paralelo. Tipo, eu quero voltar para o mundo de antes, por favor. Vamos voltar e a gente está nesse mundo paralelo agora. Às vezes eu tenho a impressão que é um pesadelo, sabe? Porque são tantas coisas acontecendo e, assim, aquele pânico, né? Que de algum momento, se você não tiver uma mente sã, você se contamina com isso também e vai entrando nesse problema, né? Então, assim, né? Voltando para essa questão do planejamento, né? Das metas que precisam ser revistas e, diante disso, rever os custos. E eu não a dica, inclusive, que a gente dá, que eu dou, suspenda qualquer investimento que se pense fazer. Porque eu tinha cliente que estava querendo pintar parede, reformar banheiro, para tudo, espera, vamos ver, vamos segurar o fluxo de caixa para esse momento, né? Exatamente. Eu acabei de sair também de uma reunião com uma cliente que queria investir para fazer uma reforma. Claro que a ideia dela era super válida, que era tirar a empresa de um local que pagava aluguel de 2.500 para colocar num outro local que não ia pagar aluguel, que era próximo que era dela, né? Só que para isso ela ia gastar em torno de 40 mil reais. Então, assim, calma, não dá para gastar nada nesse momento. Vamos negociar o aluguel, vamos tentar baixar o aluguel aí por um tempo e tá tudo certo. Perfeitamente. Olá, Cris Marra por aqui, muito bem-vindo. Tudo certo? Gente, boa tarde, né? A gente está aqui falando, não deu boa tarde para quem está nos acompanhando. Vocês são muito bem-vindos por aqui.
A Vânia, minha nova amiga que conheci pelo projeto Guardiões do Empreendedorismo. Eu aqui em Santa Catarina, ela lá no Pará, do outro lado do Brasil, né? Mas fizemos uma boa conexão, né, Vânia? Muito bacana. Tá escura a minha. Você tá escuro? Eu vou ver se eu consigo melhorar aqui a luz. Não, a tua Rapidinho. tá ótima. A minha é que Nossa, parece que eu tô de noite, porque eu tô perto de uma tomada que o meu celular dá para acabar a bateria. Então esse é o único cantinho que tem uma tomada aqui perto. então tudo Bom, bem. Beleza. Vânia, estavas nos falando então sobre essa questão de suspender investimentos, além de rever meta, rever custo, planejar o cenário de um cenário de positivo, também um cenário negativo. Que outra dica tu daria para quem está nos acompanhando agora? Olhar no sentido colaborativo, olhar para o Aham. time, né? A gente está passando por um momento, eu diria, muito sugêneres, assim, muito diferente, que é a tecnologia, né? Trabalhar home Sim, office. Hoje está todo mundo preocupado assim, mas se por um acaso meu funcionário passar das 18 horas, se ele sair antes, como é que controla isso? E aí a gente passa por uma experiência, né? Por atitude de trabalhar a confiança mútua, e né? de saber que a gente não tem controle de nada. Essa é a verdade, né? Muito menos do coronavírus. Então, se tem controle, não se tem controle sobre a vida. E mais do que Algumas coisas a tudo, gente consegue controlar, mas algumas coisas não se consegue controlar. E essa é a verdade. eu inclusive coloquei hoje num post exatamente falando disso, que há um mês atrás a gente tinha tantos planos, quantas coisas que a gente se planejou para esse momento e que Sim, agora a gente está falando de algo que a gente nem imaginava naquela época, naquele momento. exatamente. E então, assim, eu vejo que essa é uma readaptação, né? Uma readaptação para os modelos de negócios, para as formas de gestão, né? Para a forma que a gente lida com a tecnologia, porque até 2 semanas atrás eu não tinha a experiência de trabalhar com todo mundo home office. E como tem sido também uma experiência bacana com o time, né? Cada um está Sim, repensando, porque é um compromisso individual. E cada um percebe que tem uma responsabilidade com tudo isso, né? Então, isso verdade. também tem sido uma experiência positiva. Eu vejo isso como uma experiência positiva. Verdade, verdade, tens toda a razão. Hoje, inclusive, a gente fez uma reunião online, né, com a nossa equipe, o nosso time, e foi bem interessante porque cada um deles falou como que estava se adaptando no home office, né? A questão dos horários, a questão de como fazer para ter a rotina, né, a rotina diária, como não cair na sabotagem de ir cuidar da cozinha enquanto está ali trabalhando. Enfim, é uma série de. Aham. Bem-vindo quem nos uniu, né? Altair Alves, gerando Oi, Alves, empreendedores. Muito bem-vindo. bem-vindo. Eu não vou te. Porque na live das 11 ele falou sozinho, meu microfone ficou mudo e ele ficou lá falando sozinho, né? Mas tudo bem. Bem-vindo. Uhum. E uma experiência. Boa tarde Boa noite. Oi, também. Nazaré também, bem-vinda. Boa tarde a todos que estão chegando aqui. Eu estou conversando com a Vânia. A Vânia é uma das guardiões do empreendedorismo, minha colega contadora, também empresária contábil lá em Belém do Pará. Vânia, a gente já está chegando aqui no nosso tempo. Eu quero te pedir algumas dicas para quem está vivendo esse momento de crise, né? Para os negócios que nesse momento. Eu sei que tu já desse várias, inclusive eu já anotei aqui, depois eu vou colocar num post. Mas, assim, aquela dica de ouro, né? Aquela que está ali na manga, que se fosse um cliente te pedir pessoalmente, que dica você daria? A gente hoje, eu vejo que o diferencial, a inovação, né? Não é inovação porque eu vejo todo mundo falando, mas eu vejo que é colocar em prática. É a gente buscar, Marlise, você Oi, sumiu aí. sumi? Ok, Voltei? ok. Tá voltando bem lentamente. Opa, ok. Então, o que eu tenho percebido é que a gente tem conseguido mudar em termos de comportamento é a criação de relacionamento. Hoje, por exemplo, eu tenho um trabalho com a minha mãe mora na minha casa, é idosa, tem mais de 78 anos, e a massagista dela, a terapeuta dela, que faz terapia crânio-sacral, ligou e ofereceu, né? Ela tem tido contato
diariamente com a gente para saber como é que a minha mãe está. E ofereceu terapia, olha que coisa interessante, terapia em biomagnetismo à distância. E o mais incrível é que minha mãe estava com dor e funcionou. E olha que bacana, a partir daí ela disse, olha, a gente cobra, toda vez que vocês fazem uma terapia, a gente cobra X valor. A gente consegue fazer 2 por semana pelo mesmo valor. Então, assim, eu vejo que são as pessoas se descobrindo, se reinventando, criando novas oportunidades de fazer negócio. Né? Então, isso aqui eu achei muito bacana. Isso foi um... Você está me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Não. Voltou, voltou. Me escutam? Sim? Pronto. Oi, Eu voltou. ouvi. Olha, quem estava acompanhando ouviu toda a tua fala. Só eu que ouvi só o finalzinho que demorou e até pegar o meu Ah, celular. aham. Então, vamos utilizar esses últimos minutos aí antes de eu ser derrubada novamente pelo Instagram. Acho que ele tá com alguma coisa comigo. Mas conte, faça a finalização, então, para a gente já ir fechando essa live e para ficar com esse gostinho de quero mais, né? Quem sabe a gente marca outras para conversar. Dá continuidade, né, Marlise? Não, a gente falou no início, ok? Isso. A gente falou no início que Sim, a gente ok. sugeria que esses empresários se antecipassem aos cenários. Eu acho que esse é o ponto mais importante deste momento. Sentar, avaliar cenário e rever e monitorar, porque a gente não consegue gerenciar o que a Exato. gente não monitora, né? Então, verificar o cenário, verificar o que eu tenho para receber, acompanhar diria, o movimento, né, das coisas que vão acontecendo e a partir daí sim tomar decisões. E o segundo ponto é na Exato. questão de tomar atitude em relação ao seu time, porque também precisa se planejar numa condição, por exemplo, tem empresas, a gente aqui conseguiu trabalhar home office, mas quem trabalha em Uhum. indústria? Eu tenho um cliente, por Sim. exemplo, que é da área de indústria, que é alimentação, que precisa produzir, mas que não pode dispensar, não tem trabalho home office. Imagina se essas pessoas todas são pegas, uma delas adquire a doença, né? O vírus. Sim. Como é que vai? Como é que vai Uhum. pensar para proteger os demais? Então, precisa ter um plano de Exato. contingência. Eu acho que isso é o essencial. Né? Exatamente. Exato. Bom, é nesse momento que os planos de crise aparecem, né? Planejamento de emergência, planejamento de crise, resoluções. E é aí que a gente vê as empresas que realmente são boas no mercado e que vão permanecer aí bem, né? Vânia, querida, muito obrigada por essa fala. Muito obrigada por todas as colocações que aqui tu trouxeste. Acho que esse é só um pontinho de prosperidade que a gente traz aqui, por mais que a gente esteja falando de um assunto tão complexo e tão sério. A gente traz ideias, troca ideias para que realmente o empreendedor, por favor, não fique parado, né? Tudo que a gente não quer é empreendedor parado, empresário parado. A gente precisa se mexer, precisa ter fé, acreditar em Deus, acreditar que tudo vai dar certo, que a gente vai sair junto dessa e que daqui a pouco a gente nossa realidade de sempre, não na nossa realidade paralela, né? Ah, já acabou, porque daqui a pouco o Instagram me derruba de novo. Então, a gente já está finalizando por aqui e Obrigada vamos marcar outras. muito grande. Tchau, Obrigada, tchau. Vânia. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, beijo. pessoal. Obrigada a todos que compareceram
e que aqui conosco. Ficaria por horas aqui, sem o microfone, duvido que tu ficaria por horas. Até parece, né? Tchau, tchau, gente. Obrigada, Tchau, Vânia. gente. Até mais. Tchau. Obrigada.